Fala aí, meu povo! Seja muito bem-vindo ao nosso 57º dia de devocional. E hoje eu quero ler um texto com vocês que está lá escrito em 2 Samuel, capítulo 21, o versículo 15, do 15 ao 17. É uma história sobre Davi e conta a história sobre um dos gigantes que Davi enfrentou depois de Golias. Está escrito assim: houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi ficou exausto. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. O peso da ponta de bronze de sua lança era de 300 ciclos, cerca de 3,5 kg. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Contudo, Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Esse texto, assim, a história de Davi, de 1 Samuel, os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, esses livros, esses 6 livros, para mim eles são assim fantásticos e a história de Davi em particular, o homem segundo o coração de Deus, é de extremo valor, é valiosíssima. E essa é uma história particular porque Davi enfrenta alguns gigantes ao longo da sua história. Ele vence alguns, ele perde para alguns. Na verdade não são muitos, mas eu não vou dar spoiler aqui sobre toda a pregação, mas eu já preguei alguma vez sobre isso. Mas aqui eu quero focar nesse gigante em específico. Aqui, como nós podemos ver, é mais uma batalha e Davi fica exausto. O primeiro ponto para você e para mim é que todas as vezes que nos colocamos em batalha, e isso é todo dia, nós estamos em guerra contra as trevas, nós estamos em guerra contra o mundo espiritual. E ao longo do nosso dia a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas de casa, a gente tem que ser família, a gente tem que... quem é solteiro tem que dar seus pulos. Enfim, a gente tem que continuar fisicamente fazendo as coisas nessa terra. E através de fazer essas coisas, tem todo o peso emocional, tem todo o estresse emocional, tem todo o cansaço físico, nós vamos acumulando atividades e isso é natural do ser humano, todos nós temos esse momento de fazer mais, de fazer bastante coisa e se envolver mesmo com as coisas, mas independente do tipo de atividades que você faz diferente de mim, diferente do vizinho, diferente do outro, todos nós ficaremos exaustos um dia. Todos nós ficaremos exaustos. Um dia, 2, uma semana, vão ter períodos em que nossa energia, nossa força não será o suficiente e nós nos sentiremos exaustos, cansados, arrebentados na mente, no coração, na alma, no físico. Assim como Davi, que lutou uma grande batalha, estava lutando uma grande batalha, estava se esforçando ali na batalha e ficou exausto, muito cansado. Muito cansado. E no meio de uma batalha você não pode ficar cansado, né? Você não pode ir, espera aí, deixa eu tomar uma água, deixa eu sentar aqui. Não tem tempo para parar. É espada de um lado, é flecha do outro, é escudo, é pancada, é pisão, é voadora, Ele não teria um tempo ali para... vou descansar. Eles só descansavam quando a batalha terminava. E aqui, o inimigo tinha algo preparado especificamente para esse momento. Porque você percebe que o gigante estava só esperando. Normalmente os filisteus mandavam quem? Os seus campeões na frente, né? Na frente da batalha sempre estavam os campeões, os mais valentes, os mais ferozes. E aqui a gente vê que esse gigante estava só de tocaia, estava só de, como diz as palavras, os linguajares, estava só de bituca, estava só olhando ali. E quando ele percebe que Davi então fica cansado, ele vai para cima. Porque ele fala, essa é a hora. A estratégia do inimigo sempre será te pegar quando você está cansado. A estratégia do inimigo sempre será essa, de esperar quando você... Ele não vai tentar te atacar quando você está fervoroso, cheio do Espírito Santo, transbordando poder.
Ele não vai fazer isso. Ele sabe que você está cheio do poder. Ele vai esperar. Ele vai esperar você tropeçar. Ele vai esperar você ficar sobrecarregado. Ele vai esperar você ficar emocionalmente abalado. Ele vai esperar. E no momento oportuno, quando você estiver exausto, ele vai atacar. Ou quando você está exposto. Ou quando você está sem as suas defesas. É por isso que esse primeiro ponto aqui, sobre ficar exausto, qual é a estratégia? O que eu faço? E o ponto é que se você lutar sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Sozinho você vai ficar exausto, você vai cair e ficar prostrado. Como diz a palavra, se você anda sozinho, você cai e fica lá. Então se Davi estivesse sozinho, ele iria morrer. Por isso que o meu convite a você é: tenha pessoas poderosas ao seu redor. Tenha pessoas valentes ao seu redor. Tenha homens e mulheres de fé ao seu redor. Pessoas que vão perceber que você está cansado e vão dizer: ei, eu estou aqui com você. Eu não te abandono, não vou te abandonar, eu vou orar por você. E a pessoa ora por você e entra na brecha por você. E onde o gigante está vindo, essa pessoa entra no meio e fala: não, aqui não. Ande com pessoas poderosas, ande com pessoas verdadeiras. Busque lealdade, busque pessoas leais. Pessoas que realmente amam de verdade o Senhor. Pessoas que realmente te amam e vão interceder por você e vão ajudar você a carregar o peso, a carregar o fardo, vão dividir ali a situação. E é isso que nós vemos aqui. Abissai percebe, vê que Davi está exausto e vai para cima do gigante, luta contra o gigante e mata o gigante. E livra Davi da morte. E então o primeiro ponto é que todos nós ficaremos exaustos. Um momento isso vai acontecer. Segundo ponto é que sempre você terá um inimigo esperando esse momento. E é por isso que você precisa andar com pessoas poderosas. Não poderosas de muito dinheiro, não poderosas de cargos importantes, poderosas em oração, poderosas na palavra, poderosas na fé, pessoas poderosas na presença de Deus. Porque essas pessoas sim irão em seu socorro. Então, primeiro, todos ficaremos exaustos. Segundo, ande com pessoas extremamente poderosas na presença do Senhor. E terceiro, eu preciso dizer para vocês que não importa se você se vê como alguém pequeno. Isso não importa. Talvez você se veja como alguém não tão importante, como alguém que não faz diferença nenhuma. Mas eu preciso dizer para você que você é luz na vida de alguém. Você é luz na vida de alguma pessoa. Nem que seja somente uma, nem que seja uma criança. Existem pessoas ao seu redor que olham para você como se você fosse um farol. E você está sempre lá, indicando o caminho, indicando a direção, sendo um porto seguro para alguém. Você sempre será. Ainda que você não veja, pessoas olham para você como um farol. Elas te veem, elas sentem, elas veem em você algo importante que talvez nem você enxergue. Assim como aqueles homens olhavam para Davi como a lâmpada de Israel. E eles dizem: nunca mais sairá conosco a guerra para que a lâmpada de Israel não se apague. Eles tinham Davi como um farol, eles tinham Davi como aquele que dava direção, eles tinham Davi como um alicerce para eles. Eles eram soldados e a palavra de Deus diz que em certo momento Davi olha para esses soldados tão poderosos e valentes e ele fala: ai de mim, Senhor, que eu não me comparo, não consigo nem me comparar com esses homens, eles são tão valentes. Ai de mim. Ele se via pequeno perto desses homens. Mas aqueles homens que eram mais poderosos do que ele, olhavam para Davi como uma lâmpada. Olhavam para Davi como uma inspiração. Olhavam para Davi como alguém a se espelhar. Então não se esqueça disso. Primeiro, você sempre terá momentos de exaustão. Isso é normal do ser humano. Todos nós ficamos cansados. Segundo, ande com pessoas poderosas, pessoas de oração, pessoas de presença do céu. E terceiro, não se esqueça que você é exemplo, que você é alicerce, que você é farol, que você é luz.
E existem pessoas ao seu redor que mesmo que você não saiba, ou elas nunca comentaram com você nada, elas olham para você com inspiração. E elas desejam seguir e trilhar o mesmo caminho. Elas olham para você com admiração. Então não caia. Não lute sozinho. Se você... ao final desse vídeo, eu sei que eu estou me estendendo aqui, mas faça 2 coisas hoje. Primeiro, não se esqueça que você é exemplo para alguém. E segundo, as pessoas que você tem como exemplo na sua vida, as pessoas que você se inspira, as pessoas que são farol para você, as pessoas que são porto seguro para você, lembre elas do quão importante elas são para você. Faça isso hoje como ato de fé. Faça isso hoje como ato de devocional. Faça isso hoje, mande mensagem, ligue e fala, olha, eu não sei se eu disse isso para você ainda, mas eu quero te dizer que você é como uma lâmpada para minha vida, você é como um farol para minha vida, você me inspira. Então, por favor, continue. Faça isso hoje, para a glória do Senhor. Porque eu tenho certeza que você vai perceber que muitas pessoas precisavam dessa palavra de encorajamento que vai sair da sua boca. Então, no nome de Jesus, Deus te abençoe e que você consiga fazer isso hoje. Não deixe o inimigo te roubar. Faça isso hoje. Amém? Não se esqueça. 3 pontos nessa meditação de hoje. 3 pontos importantes para se pensar. 3 pontos para orar. 3 pontos para refletir. E 3 pontos para superarmos, se assim precisamos. Deus abençoe sua vida e até amanhã.